Então, pessoal, voltando aí ao curso básico de informática, hoje a aula vai ser um pouco curta, tá? Porque ela é mais um complemento da aula anterior. Então, eu queria, antes de começar a continuação da aula, né, do curso, eu quero convidar vocês aí, né, a explorar mais o meu canal, né, Matheus Peinado, tá? O meu canal aqui, né, tem vídeos tem palestras, né, vídeos para concursos públicos, desenvolvimento pessoal também, palestras sobre finanças, o curso de informática básica, né, alguns clipes musicais aí pra gente descontrair um pouquinho também. Eu tenho outro canal também chamado Freak Books, que é mais um canal para leitores, né, que eu faço resenhas literárias, tá? Eu tô um pouco parado com esse canal aqui, mas em breve eu vou retomar ele. Ok? Outro convite também, quem quiser me adicionar no meu Facebook, né? Meu usuário é Matheus Conceição, tá? Quem quiser me adicionar aí vai ser bem-vindo no meu perfil e eu vou adicionar aí com o maior prazer, e vai ser mais aí um canal aí para contato, caso alguém queira tirar dúvidas ou criar uma amizade aí, enfim. Ok? Então, pessoal, dando continuidade à aula, ao curso, na última aula a gente viu janelas, né? A gente viu primeiramente, né, como ligar o computador, como iniciar o Windows, essa tela aqui, como é que chama, né? A área de trabalho. A gente viu os itens principais da área de trabalho, que é o plano de fundo, os ícones, a barra de tarefas, o menu iniciar, né, que a gente inicia tudo por ele, a barra de ferramentas aqui, né, os itens que ficam em segundo plano ficam sendo executados, mas a gente não usa diretamente, né, o relógio e algumas janelas, né, janela em primeiro plano e segundo plano, né, janela que está em primeiro plano, que está sendo utilizada, e em segundo plano que ela está aberta ali, né, está sendo processada alguma tarefa nele, mas a gente não fecha, né. O que mais que a gente viu? A gente viu como personalizar a área de trabalho, né, em propriedades aqui, plano de fundo, proteção de tela, resolução da tela, ok, os botões, ok, cancelar e aplicar, né, e os botões de manipulação de janelas. Pois bem, dando continuidade à aula, a gente vai ver primeiramente como é que a gente pode organizar janelas na área de trabalho. Por exemplo, deixa eu fechar essa aula aqui. Por exemplo, eu tenho essas duas janelas abertas, ok, vamos dizer que eu tenha mais janelas abertas aqui, né? Tenho programas, tenho pastas abertas, enfim, tenho muita coisa aberta, né? Vamos ver aqui, aula 2, né, que foi a nossa última aula, certo? Tenho várias janelas, mas eu preciso aí usar elas, né, simultaneamente. Eu não posso deixar uma minimizada ou uma em segundo plano, porque eu quero, né, navegar entre duas janelas. Então, por exemplo, eu estou acessando a internet num site, mas ao mesmo tempo eu estou vendo um filme, né, no programa que toca músicas, toca vídeos. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso, né, arrastar a janela e organizar conforme eu quero. Porém, tem um modo do Windows que deixa isso automatizado, né? Ele organiza, tem padrões no Windows que fazem a gente organizar as janelas de um modo mais prático. Como é que a gente faz isso? Aqui na barra de tarefas eu vou clicar com o botão direito do mouse, tá, em cima de uma área livre da barra de tarefas, e aqui tem três opções, olha: janelas em cascata, janelas lado a lado horizontalmente e janelas lado a lado verticalmente. Eu vou clicar em cascata. O que vai acontecer? Ó, o que ele fez? Ele deixou uma janela em primeiro plano e organizou em cascata, né, como se fosse uma escada, né? Mas o que ele fez? Ele deixou uma atrás da outra, né? Isso aqui ficou um pouco difícil de eu utilizar duas janelas ao mesmo tempo, simultaneamente. Alternar entre as janelas com mais facilidade. Mas isso aqui eu consigo ver os títulos das janelas, né? Caso eu queira organizar uma lista de janelas para ver o nome, o que está aberto, eu posso usar esse tipo de organização. O que a gente utiliza bastante são esses dois aqui, ó, lado a lado horizontalmente e verticalmente. Horizontalmente, o que ele vai fazer? Ele vai organizar um em cima do outro, né?
Se, por exemplo, eu tivesse duas janelas, uma estaria assim e a outra assim. Ou seja, ele deixou uma em cima da outra, horizontalmente, né? Ele deixa da direita para a esquerda, né? As bordas das janelas, ok? Se eu deixar na vertical, janelas lado a lado verticalmente, ele vai deixar um no lado do outro, né? Deixa eu fechar essas janelas para ficar mais fácil de entender. Verticalmente, ó, ele deixa uma no lado da outra, né? Então as bordas, né, a gente nota que as bordas superiores e inferiores que ele dá mais ênfase, né? Então, verticalmente, a gente pode lembrar, as janelas vão ficar um no lado do outro, né? E horizontalmente elas vão ficar uma em cima da outra, ok? E cascata, né, vai ficar esse estilo escadinha, né? Simula uma cascata mesmo, né? Então, dando o exemplo aqui verticalmente, verticalmente. Então, por exemplo, eu estou aqui verificando os arquivos de uma pasta e aqui eu estou, né, acessando a internet, por exemplo, não nessa janela, mas só para a gente dar o exemplo. Então fica mais fácil, né, organização. Posso também arrastar, que nem eu tinha explicado anteriormente, mas aí é mais trabalho, né? Então o Windows oferece essas três opções aqui, certo? Tem essa opção aqui, é mostrar a área de trabalho, ou seja, ele vai minimizar todas as janelas, vai limpar a tela e deixar só a área de trabalho visível, tá? Detalhe, uma dica: essa opção aqui, mostrar a área de trabalho, ele também é representado por esse ícone aqui, ó, mostrar a área de trabalho, esse ícone azul na barra de início rápido, ok? Quando eu apertar ele e as janelas estiverem abertas, ele vai limpar a tela. Se eu apertar ele de novo, ele vai reabrir as janelas que eu tinha anteriormente, ok? Outra dica: caso essa barra de início rápido não apareça, não esteja aparecendo aí no seu Windows, botão direito do mouse na barra de tarefas em local livre, e tem aqui uma opção chamada barra de ferramentas. Só passar o ponteiro do mouse em cima dessa opção, tá? Ele vai abrir aqui outro menu automaticamente. E a gente seleciona a opção inicialização rápida. No meu já está marcado, eu vou desmarcar para vocês verem. Ó, ok? Se a de vocês estiver assim, então tem que vir aqui e marcar essa opção, né? Inicialização rápida, certo? Outra coisa, pessoal, vamos abrir janelas agora, né? Vamos para a prática aí, o que é uma janela de acesso a pastas, por exemplo. Tem uma janela aqui na área de trabalho de vocês chamada Meus Documentos, né? Caso não esteja aparecendo essa pasta, a gente vai clicar com o botão direito do mouse numa área livre da área de trabalho e propriedades. Lembra as propriedades de vídeo? Ok, então a gente vai abrir aqui as propriedades de vídeo na aba área de trabalho. Na aba área de trabalho tem um botão aqui embaixo chamado personalizar área de trabalho. Eu vou clicar aqui. Clicando aqui, por padrão o Windows vem com essas opções aqui desabilitadas, ok? Meus documentos e meu computador. Eu vou marcar isso aqui e dar um ok, tá? E ele vai aparecer esses dois ícones aqui. No meu já estava marcado, né? Vou dar um ok, tá? Quando a gente instala o Windows, essas opções aqui não aparecem, só aparece a lixeira, tá? Então a gente tem que ir ali e marcar. Caso você já use o seu computador há bastante tempo, então não precisa remarcar essas opções, ok? Então vamos ver esses dois ícones aqui, né? Meus documentos. Para que servem os meus documentos? Isso aqui é uma janela que abre a pasta Meus Documentos. A gente vai ver a pastas e arquivos na aula que vem, tá? Mas basicamente, Meus Documentos é uma pasta do usuário, né? Como o nome já diz, Meus Documentos, né? Minha pasta pessoal, onde eu vou salvar os meus arquivos, vou guardar os meus arquivos. Essa pasta é uma pasta padrão do sistema Windows, né? E fica também, tudo que a gente colocar aqui dentro vai ficar gravado no HD, né? Que a gente viu lá na primeira aula, disco rígido, né? Então a gente vai guardar tudo que é nosso, pessoal, nessa pasta aqui, Meus Documentos, ok? A gente vai ver na aula que vem como é que a gente salva arquivos, cria pastas, manipula pastas, ok? Então eu vou fechar essa janela e vamos ver outro item aqui da área de trabalho chamado Meu Computador. O que é Meu Computador? Vou maximizar essa janela. Meu Computador
é onde eu consigo acessar todos os arquivos e pastas do sistema operacional. Tá? Os programas que a gente instala, os arquivos necessários para abrir os programas, os arquivos do usuário, tudo eu posso acessar pela janela Meu Computador. Né? Basicamente o que ele mostra? No Windows XP ele mostra os documentos do usuário. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a pasta Meus Documentos. Ó, é a mesma coisa, Meus Documentos. Ok? Outro item aqui, que isso aqui é muito importante, é o principal item do meu computador, é isso aqui, ó, disco local. O que é disco local? Entre parênteses está C dois pontos. Isso aqui é a representação no sistema operacional do seu disco rígido. Ok? Isso aqui é o seu HD, tudo fica aqui dentro. Ok? Eu vou abrir ele, vou clicar 2 vezes ou eu vou clicar uma vez e apertar a tecla Enter no seu teclado. Ok? Basicamente, dentro do disco rígido, no sistema operacional Windows, ele tem 3 pastas. Primeira pasta, arquivos de programas. Dentro dessa pasta fica todos os arquivos necessários para abrir e funcionar os seus programas. Programas de internet, programas tocador de músicas, edição de texto, né? Todos aqueles softwares que a gente viu na segunda aula, por exemplo. Né, e todos os programas que a gente pode vir a instalar. Ok? A segunda pasta, em termo em inglês, né, Documents and Settings. Isso aqui quer dizer documentos e configurações. Isso aqui ele guarda todas as pastas dos usuários e as configurações dos usuários. Por exemplo, essa foto aqui de plano de fundo, essa cor aqui verde oliva, isso aqui são configurações que eu fiz na minha área de trabalho. Ok? Essas configurações ficam dentro desta pasta. Se eu apagar essa pasta, eu vou perder todas as configurações e vou perder todos os meus arquivos pessoais. Ok? Então a gente tem que ter muito cuidado em manipular essa pasta. Por isso que a gente tem lá a pasta Meus Documentos. A gente só vai mexer naquela pasta ali nos nossos documentos. Ok? E essa pasta aqui é a pasta Windows, é a pasta principal do sistema Windows. Tá? A gente geralmente nunca mexe nela, tá? Só quem tem um conhecimento mais avançado. Né? Tem pessoas lá, tem um arquivo que eu acho que é vírus, eu vou apagar ela e depois reiniciou o computador não inicia mais o sistema. Né? Então tem que ter muito cuidado com essa pasta. Tá? Eu recomendo para você que está iniciando nunca mexer nessa pasta. Todos esses arquivos e pastas aqui são necessários para o funcionamento do seu sistema. Se apagar um arquivo aqui, pode danificar qualquer recurso do seu sistema ou até não iniciar mais o seu sistema operacional quando ligar o computador. É ter que reinstalar o Windows e você pode perder dados e, enfim, né, causar aí uma tragédia. Então a gente nunca mexe nessa pasta aqui. Ok? Então essas 3 pastas são as pastas principais do seu disco local C dois pontos. O que é C dois pontos? C dois pontos é uma letra que representa o seu disco local do Windows. Ok? Pode ver que aqui, ó, tem outros dispositivos de armazenamento, né? Por exemplo, D. D significa o meu drive de CD, né? São acessos a discos que a gente usa, né? Unidades que a gente chama. Unidade de disco, unidade de rede. São locais principais de armazenamento. Ok? Então uma letra representa uma unidade de acesso, uma unidade de armazenamento. Então basicamente o seu Windows vai ser C, representa o seu disco, e D representa o seu CD-ROM. Pode ser outras letras, pode ser, mas por padrão geralmente são essas letras aqui. Tá? O seu CD-ROM pode ser a letra E, a letra J, a letra L, enfim. Tá? Que mais? Meu computador, né? Então, aproveitando essa janela aqui, eu posso mostrar os itens que tem basicamente nas janelas do Windows em questão de acesso a pastas e arquivos. Essa barra aqui, por exemplo, né, a gente tem várias barras. Essa aqui é barra de endereço, né? O que é o endereço? É a localização de alguma coisa, né? Você está aí na sua casa e tem o seu endereço, né? O nome da rua, da avenida, da estrada e o número da sua casa, do seu apartamento, do seu prédio, né? O número da sua loja. Então,
quando a gente quer achar um arquivo, uma pasta, a gente também tem um endereço dentro de um sistema operacional. Então, por exemplo, a gente sempre vai iniciar, né, esse aqui é o disco rígido, aqui que armazena tudo, então o nosso endereço inicia por C dois pontos, isso aqui se chama contrabarra ou barra invertida, ok? Então eu vou abrir aqui uma pasta, vamos ver, arquivos de programas, Windows Media Player, né, que é um programa que a gente toca músicas. Então vocês estão vendo que conforme eu for clicando, ele vai me mostrando onde eu estou, né? Isso aqui é o endereço. Onde é que eu estou agora? Eu estou dentro do meu disco rígido, dentro da pasta arquivos de programas e dentro da outra pasta, o Windows Media Player, que está dentro de arquivos de programas, né? Então, ele está me mostrando onde é que eu estou e para onde eu estou indo, se caso eu clique em outro lugar, ok? Outra questão muito importante, esses botões aqui de cima, né? A gente chama, né, os botões de manipulação, né, dos dados que estão aqui na área que mostram os dados do computador. Esse botão aqui eu volto para uma pasta que eu estava antes. Por exemplo, eu vou entrar aqui em arquivos de programas, Windows Media Player, ok? Então eu estou no meu disco rígido, arquivos de programas, Windows Media Player. Eu quero voltar para a pasta onde eu estava anteriormente a esta. Qual que eu estava antes? Arquivos de programas, né? Quando eu clicar aqui, ele vai voltar para onde eu estava antes, ok? E aqui ele vai avançar de volta para onde eu estava, certo? Esse aqui quer dizer acima. O que é acima? Eu vou clicar nesse aqui, ó, pastas. Ele vai abrir uma lista de pastas no lado esquerdo da janela. O que é isso? Ele mostra como se fosse uma árvore, né? Então, eu tenho aqui o meu computador e dentro do meu computador eu tenho o disco rígido, né? O disco local. E dentro do disco local eu tenho as outras pastas, né? Essas três pastas aqui, ó. Certo? Então ele mostra uma árvore, ele mostra aqui mais organizado. Em vez de eu ir clicando uma por uma para ver onde eu estou, eu posso somente expandir as pastas e os locais, né, onde eu estou, para ver o que tem dentro, né? Por exemplo, eu vou expandir aqui a pasta Documents and Settings. Ó, eu só expandi, eu não abri ela, ok? Para eu abrir ela eu tenho que clicar. Ó, mostrou o conteúdo aqui, é o mesmo conteúdo que esse aqui, certo? Então eu vou expandir isso aqui, ó, aí eu vou vendo, né, o endereço. Ah, eu quero ir na pasta Mateus. Então, disco local C, Documents and Settings, Mateus. Eu vou clicar aqui, estou no endereço, ó, Documents and Settings, Mateus. Certo? Então, o que quer dizer que uma pasta acima? Por exemplo, eu estou em Documents and Settings, uma pasta acima é o pai dele, né? Então, Documents and Settings está dentro de onde? Dentro do disco local, diretamente. Então, acima quer dizer que eu vou para o disco local. Ok, ó, disco local e as pastas principais. Se eu estiver, por exemplo, dentro de Mateus, onde é que Mateus está? Se a gente vai ver aqui a concatenação, né? A estrutura da árvore, né? Isso aqui a gente pode comparar a galhos. Então, por exemplo, Mateus está dentro de qual pasta? Está dentro da pasta Documents and Settings, né? Documentos e configurações. Se eu clicar aqui acima, ele vai voltar para a pasta... ele vai ir para a pasta pai dele, né? De onde ele está inserido. Ok? Outro botão aqui mais... que é muito importante, o modo de organização. Por exemplo, eu tenho aqui a pasta Windows, ó, que tem vários itens, né? E eu quero procurar um arquivo aqui. Como é que eu posso organizar melhor essas janelas na tela? Tem aqui um botão chamado modos de exibição. Esses modos de exibição aqui são organizadores pré-configurados do Windows, né? Por padrão, em algumas janelas ele vem em modo ícones, né? Ele vem com as imagens pequenas aqui e o texto embaixo. Então eu vou clicar aqui em miniaturas, por exemplo. Ó, miniaturas. Ele me mostra, né, ele exibe na tela uma amostra do arquivo ou do conteúdo da pasta, né? É uma miniatura, é uma amostra do que pode ter dentro da pasta. Ok? Outro item, clicando aqui lado a lado. O que ele vai fazer? Ele vai organizar as pastas um no lado do outro, certo? O ícone aqui e o texto ao lado direito. Ícones já era por padrão, né? A imagem fica menor e o texto embaixo. Lista
ele lista um embaixo do outro. Isso aqui é bem melhor para a gente ver, né? Ele cria uma lista de arquivos e pastas, a organização fica melhor. E detalhes, ele mostra informações dos seus arquivos e pastas, né? O tamanho do arquivo que ele ocupa dentro do HD, o tipo, né, do item, né, se é uma pasta, se é um arquivo, o tipo de arquivo que a gente vai ver na aula que vem, e a data de modificação, data de criação, né? A gente pode inserir aqui, clicando com o botão direito do mouse aqui nas colunas, várias outras informações, né? Data de criação, por exemplo, e a data de modificação. Isso aqui é bastante interessante, certo? E tem uma barra aqui embaixo que a gente chama de barra de status, ok? Caso não esteja aparecendo, a gente ativa ela clicando aqui na barra de menus, ó, tem um botão chamado exibir. Clicamos normalmente nela e aqui, ó, barra de status. Se tiver desmarcado, você marque, certo? Barra de status, o que que é? Ele me mostra informações atuais de algum item que eu selecionei na área de exibição. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse arquivo, areia, tá? Isso aqui é uma foto, né, uma imagem. Então o que que ele faz? Ele me mostra informações desse arquivo, né, o tipo de arquivo, o tamanho da foto e o tamanho que ele ocupa no disco rígido, né? E onde eu estou, né? Eu estou no meu computador aqui. Então, barra de status, né? Ele me mostra informações de um arquivo, de uma pasta, né? O tamanho total, ó, não tem nada selecionado, né? Eu cliquei aqui numa área branca, ele me mostra o tamanho do disco, né? Ó, espaço livre em disco, ele mostra informações para a gente saber melhor, detalhadamente, o que tá, quais os dados que tem no endereço que eu estou no momento. Então, janelas. Deixa eu fechar essa janela. Ok. Uma coisa muito importante. Deixa eu só conferir aqui. Aula 3, aula 4. Meu computador, endereço. A pasta favoritos, né? Eu esqueci de mostrar. Né, tem aqui um botão chamado favoritos, né? Favoritos, o que que é? Caso eu esteja acessando uma pasta com muita frequência, né? Por exemplo, eu estou indo acessar uma pasta aqui no arquivos de programas, por exemplo, né? A gente usa também muito em sites de internet, né? Por exemplo, eu estou acessando muito essa pasta aqui, ó, c:// arquivos de programas ccleaner, tá? Isso aqui é a pasta de um programa. Então, só que toda hora que eu tenho que acessar ela, eu tenho que abrir meu computador, disco, arquivos de programas ccleaner. Então eu posso criar o que? Um favorito, né? Então, clicando aqui no botão favorito, eu posso adicionar a favoritos. O que que isso quer dizer, né? Adicionando o item aos favoritos, ele vai adicionar um link, né, que a gente vai ver na aula de internet, melhor para explicar o que que é um link, que é uma conexão direta a um local que eu quero acessar sem ter que caminhar, né, por todo o endereço onde ele está, né, até o endereço onde ele está. Então eu posso criar aqui uma conexão direta. Vou dar um OK. Então, vou fechar essa janela, por exemplo, meu computador. Tá, eu quero acessar aquela pasta novamente, né, a pasta ccleaner. Então, em vez de clicar em descolocar o arquivos de programa ccleaner, eu posso simplesmente ir em favoritos e tá aqui, a ccleaner. Ele vai me levar direto ao endereço que eu salvei na lista de favoritos, certo? Ok, na aula de hoje então era só isso, tá? Tem aqui alguns exercícios, né? Vamos fazer aqui alguns exercícios. Vocês vão ler com calma, vão dar um pause aí no vídeo, né? Como a gente já está acostumado. A gente vai ver o tempo, podemos voltar aí à aula anterior e voltar esse vídeo também para a gente fazer os exercícios, tá? Quem quiser fazer pode dar um pause, ou quem quiser que eu só corrija, eu vou corrigir agora, ok? Se quiser fazer, dá um pause no vídeo. Então, vamos corrigir.
se você fez, né? O que é uma janela que está em segundo plano, em primeiro plano? Digo outro nome dessas janelas. Então, a janela em segundo plano a gente viu na aula passada, né? Segundo plano é uma janela que está aberta, mas não está em uso, né? A gente deixa aberta ali para caso a gente vá usar depois, ou ela esteja fazendo alguma tarefa que a gente não precisa, né, agir diretamente sobre ela, né? A gente vai usar ela depois. Em primeiro plano, a janela que está em uso no momento, né? O usuário está utilizando ela no momento, a janela principal, né? Então eu já acabei até respondendo essa segunda parte. Digo outro nome dessas janelas. Primeiro plano é a janela principal, né? Que está em uso no momento. Segundo plano, né? A janela que não está em uso no momento, né? Ela está aberta, mas sem uso. Número 2. Podemos organizar as janelas lado a lado e em cascata. Descreva os tipos de organização das janelas na área de trabalho. Então, descrever os tipos, né? Quais os tipos que nós temos? Relembrando, como é que a gente organiza as janelas? O botão direito do mouse em barra de tarefas, né? E tem aqui os 3 tipos, a gente vai descrever, né? Então, como é que a gente vai descrever isso? Janelas em cascata. O que acontece quando a gente organiza as janelas em modo cascata? Modo cascata, basicamente, organiza uma janela embaixo da outra, né? Em formato de uma cascata mesmo, né? Uma queda, né? Uma escada, ok? Lado a lado horizontalmente, uma em cima da outra, a gente pode dizer assim, né? Basicamente, né? E verticalmente, uma ao lado da outra, ok? Basicamente isso, a gente está descrevendo os tipos de organização das janelas. Número 3. Para que serve o botão OK e o cancelar? A gente viu ontem, né? O botão OK salva as modificações e fecha a janela, né? Salva as modificações e fecha a janela. O botão cancelar, ele, por mais que eu modifique aqui, se eu clicar em cancelar, vai perder tudo e vai fechar a janela. E o aplicar, ele vai modificar, né? Ele vai aplicar as configurações que eu fiz, mas vai deixar a janela aberta aí caso eu queira continuar alterando as configurações do recurso que eu estou utilizando, certo? Então eu já respondi até o número 4, né? E 5, diga quais são os botões que ficam no canto superior direito da janela e suas funções, né? Esses 3 botões aqui, né? Esses botões aqui de cima. Então, primeiro minimizar, né? Ele recolhe, vamos dizer assim, a janela para a barra de tarefas. O do meio é maximizar, né? Ele deixa a tela cheia e quando ele está em tela cheia ele se transforma em restaurar abaixo, ou seja, deixa a janela no seu tamanho original. E o último botão fechar, né? Quando eu não quero mais utilizar, ele vai fechar e caso eu queira utilizar, eu vou ter que abrir ele de novo. Certo? Número 6. A pasta meus documentos para que serve, né? A pasta do usuário, né? Para que serve? Para guardar os arquivos pessoais do usuário. Tudo ele vai salvar dentro dessa pasta. E a janela meu computador mostra aqui informações. Ele mostra basicamente os documentos do usuário, a unidade de disco rígido, né? O disco local C, e algum disco de armazenamento removível. O que é isso? É o drive de CD-ROM, né? De DVD-ROM. Tá, a unidade de rede, isso aqui é uma coisa mais avançada, não é muito para usuários iniciantes, tá? Isso aqui eu fiz para eu ter melhor acesso aos meus arquivos. Então, basicamente, disco rígido, unidade de CD e pastas do usuário. Certo? Mais alguns exercícios. Abra a janela meu computador e vá até C, arquivos de programas, Windows Media Player na barra de endereços. Então vamos lá. Meu computador, C, arquivos de programas, Windows Media Player. Aqui o meu endereço. Ok? Fui para esse endereço. Caso eu digite esse endereço aqui na barra de endereços, também eu vou, né, para o local onde eu quero. Tá? Se eu errar aqui alguma letra, algum número, tá, ele vai dizer que não existe o caminho, né? Vai dar um aviso na tela dizendo que não existe. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mude a visualização dos ícones para lado a lado. Visualização dos ícones é isso aqui, é o modo de exibição. A gente vai colocar lado a lado, já tá, né? Ícones lado a lado. Ok? E número 3, coloque na janela a barra
status e adicione esta aos favoritos, né? Então a barra de status já está, né? Vamos supor que a janela de vocês está assim. Eu vou colocar aqui então barra de status e vou adicionar esse endereço aqui aos meus favoritos. Como é que eu faço isso? Favoritos, adicionar a favoritos, né? Não precisa alterar o nome, dou um OK, né? Ó, vou sair da pasta favorito, quero ir lá para o Windows Media Player de novo. OK, já está aqui nos meus favoritos. Ele vai me enviar direto para o endereço onde eu estava. OK. Então, gente, por hoje era isso. Aula 4, na aula que vem a gente vai ver o que são arquivos, tipos de arquivos, pastas, tá? E dando continuidade também, edição de arquivos, né? Salvar arquivos, onde a gente vai salvar, como salvar, tá? É uma aula bem importante para a gente continuar o nosso curso, certo? Então, de novo, repetindo, né? Manda e-mail, tá? Pode mandar para o Gmail ou para o meu outro e-mail que está aí na descrição. Acesse o meu canal, né, para a gente continuar aí, trabalhando aí no nosso sucesso profissional, pessoal. E eu estou à disposição, qualquer coisa, só entrar em contato. OK? Então um abraço a todos, até o próximo vídeo.